Bom dia, bom dia. Estamos aqui para começar mais uma live de oração. Que bom é poder ter você aqui com a gente, dando início a mais uma sexta-feira, em que entramos diante da presença do Senhor para glorificar e exaltar o nome dEle, para nos colocar diante da presença do Senhor, para crescer em conhecimento, para crescer em relacionamento, crescer em intimidade e crescer também em nossa vida de oração. Como é bom poder se reunir como igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, aqueles que são separados por Jesus, que fazem parte do corpo de Cristo, para poder buscar a face do Senhor, para buscar a presença de Deus. E é maravilhoso poder saber que nós temos um corpo, nós somos um corpo mesmo que estejamos espalhados por toda a face da terra, unidos estamos em Cristo para celebrar e adorar o nome do Senhor e fazê-lo conhecido por onde nós passarmos. Hoje de manhã eu quero deixar, antes da nosso momento de oração, como de costume, uma rápida meditação. E antes, eu quero te encorajar lá a pegar seu café, para você estar aí atento, para você estar, ligado, para que você possa compartilhar desse momento comigo e possa também crescer diante da presença do Senhor em tudo que nós vamos fazer aqui. O nosso objetivo principal é nos unir em oração, é buscar a face do Senhor, é se fortalecer uns aos outros para que possamos continuar na nossa caminhada, que não tem sido fácil para ninguém, mas a Bíblia diz que em todo tempo Deus estaria ao nosso lado, em todo tempo Deus estaria conosco, e isso é um motivo de grande alegria, porque nós acreditamos que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, né? Então, Deus estando do nosso lado, nós temos a plena convicção de que estamos do lado certo, estamos fazendo a coisa certa e estamos caminhando, suportando todas as coisas, porque sabemos que lá na eternidade todas as coisas serão alegria. Ontem, quando eu estava saindo de uma reunião de discipulado, a gente brincava, eu falava assim, será que é possível se eu voltar na sexta-feira? Porque a luta tá difícil e tal. E aí o Davi falou, mas pai, mas por que agora, logo? Por que na sexta-feira? E a gente brincando com ele falou assim, meu filho, se Jesus voltar agora, todas essas coisas que nós temos passado aqui na terra vão acabar. A dor acaba, a doença acaba, a tristeza acaba, a dificuldade acaba. E nós vamos viver eternamente com Jesus. Nós pisaremos em ruas de ouro, a glória do Senhor resplandecerá sobre nós. Então, nós tem que ter um pouco desse desejo, sabe, da volta de Jesus. É claro que temos que ter também a misericórdia de clamar por aqueles que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, mas nós ansiamos pela volta do nosso Senhor, porque nós sabemos que a vida com Ele será fantástica, será maravilhosa e nós desejamos que Ele venha logo. E um dos sensos de urgência que nós temos pela volta de Jesus se mostra através da pregação do Evangelho. Quanto mais nós pregamos o Evangelho, mais nós acreditamos que estamos nesse senso de urgência diante da presença do Senhor. Eu quero compartilhar com você o texto que está lá em Filipenses, no capítulo de número 3, capítulo de número 4, que diz no verso de número 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você vai pegar outras traduções, ao invés de dizer não fiquem preocupados, ele vai dizer não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus ele nos encoraja, aqui o apóstolo Paulo nos encoraja a entregar nas mãos do Senhor aquilo que tem nos gerado ansiedade. Eu quero refletir um pouquinho rapidamente com você sobre o que vem a ser isso. Normalmente, nós nos colocamos numa posição de preocupação, nós nos colocamos numa posição de pensar demais em algo que tem tirado o nosso sono e acaba que isso nos atrapalha a desenvolver outras coisas da vida. E preocupação e pensamento em excesso, eles não são oração. Nós costumamos dizer, Deus sabe das minhas dificuldades, Deus sabe dos problemas que eu tenho enfrentado, Deus lê meus pensamentos, e acabamos encarando que isso por vezes pode se tornar uma oração, mas preocupação não é oração. Você pensar excessivamente em algo não é apresentar essa coisa diante da presença do Senhor. E o que tem me desafiado
e eu tenho feito isso inclusive com frequência, é lançar na presença do Senhor aquilo que tem me gerado ansiedade. Eu faço isso andando no trânsito, eu faço isso de manhã, ontem mesmo quando eu acordei, passando por algumas dificuldades durante o dia a dia, em situações no trabalho, em situações em outros lugares também, na família, e na hora o Espírito Santo me trouxe à memória que eu acordei já pensando em um determinado assunto que estava tirando a minha tranquilidade. Na hora o Espírito Santo falou, você está pensando demais nisso, mas você não orou ainda sobre isso. E eu vi que isso era uma coisa que estava gerando ansiedade no meu coração. Na hora, eu falei, tenho que trazer à memória e colocar em prática o que a palavra de Deus diz. Porque normalmente nós pegamos essa primeira parte, não andeis ansiosos. E é incrível que acaba que isso também nos gera ansiedade. Meu Deus, eu estou ansioso. A Bíblia diz que eu não posso ficar ansioso. Eu começo a ficar ansioso para não ficar ansioso. E olha que doideira isso, né? Entramos num ciclo de preocupação excessiva. E, na verdade, a gente não tem que se apegar a essa primeira parte de não andar ansiosos, mas procurar praticar principalmente a segunda, que diz, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e pelas ações de graça. Ele nos encoraja, então, a não andar ansiosos, mas pegar o motivo, a razão da nossa preocupação e apresentar diante da presença do Senhor e colocar nas mãos de Deus. Então, eu tenho criado esse hábito. Eu vejo que eu começo a pensar demais em determinado assunto, eu entro na presença do Senhor e falo, Senhor, tem algo que está me gerando ansiedade. Tem algo que está pesando no meu coração e na minha mente, eu quero apresentar diante do Senhor. O que está acontecendo é isso, 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 a situação está gerando isso, 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 as dificuldades são essas, aquelas, os problemas são esses, são aqueles. Eu quero apresentar diante do Senhor para que o Senhor dirija, conduza essa situação, me dê a instrução, me dê clareza, me dê sabedoria e comece a apresentar diante de Deus, então, a minha petição, sabe, colocando diante da presença de Deus um motivo da minha ansiedade. E é tão interessante como isso nos gera uma leveza, porque você tem um Deus mais forte do que todos, do que tudo, o Criador do céu e da terra, em que você está colocando a sua confiança nele. E sabe, basta uma palavra do Senhor para que qualquer situação se resolva. Um sim de Deus, um não de Deus, uma instrução de Deus, uma direção do Espírito, e tudo pode se resolver. E tudo pode, sabe, dar certo e tudo pode passar. Então, é colocar diante da presença de quem realmente pode resolver a situação e descansar. E ele fala que você coloca pela oração. A oração é a nossa conversa com Deus diária, é você entrar diante da presença do Senhor e falar com Ele, é ter um momento de conversa com Ele. E isso é tão maravilhoso que você pode fazer em qualquer momento. Você pode fazer isso no trabalho, você pode fazer isso andando na rua, você pode fazer isso na escola, você pode fazer isso em qualquer hora, em qualquer lugar. Nada é capaz de te impedir de orar diante da presença do Senhor. Você pode, inclusive, fazer isso enquanto conversa com outra pessoa. E o outro é súplica. Súplica é uma oração constante, é você apresentar com frequência algo diante da presença do Senhor, algo que lhe incomoda. E suplicar é um clamor mais forte, é um clamor da alma, é estar na presença, é chorar diante da presença do Senhor, sabe? É colocar com veemência. Quem é pai sabe o que é a súplica de um filho, né? Quando você é pai e o filho quer muito uma coisa, ele fica ali lembrando momento após momento, dia após dia, batendo naquela tecla até que ele consiga aquilo que ele tem almejado e tem desejado. Então que nós possamos ser como os filhos, nossos filhos são diante da presença do Senhor, né? Colocar diante da presença do Senhor com frequência e não permitir que isso ocupe demais os nossos pensamentos. Veio a ansiedade, entra diante da presença do Senhor e apresenta diante dele. Coloca, porque isso vai nos impedir de seguir em frente em muitas áreas da nossa vida. E o último requisito que ele coloca é com ações de graças. Independente da situação, independente do tamanho e da gravidade do problema, seja grato diante da presença do Senhor. Eu não estou falando para você agradecer pelo problema. Eu estou falando para você ver a situação e colocar a gratidão em primeiro lugar nesse sentido. Você está tendo um problema com o seu carro, que é recorrente.
Entra diante da presença do Senhor e não agradece pelo problema do carro, mas agradece pelo carro. Agradece por estar com saúde. Agradece porque você tem um veículo que te leva até o trabalho. Agradece porque Deus te deu a possibilidade, porque aquilo antes se tornou um motivo de oração. Você desejou, você precisava de um veículo e Deus supriu. Agradece por tudo que o Senhor tem feito em volta daquela situação e para que Ele possa trazer graça para que se resolva nos próximos dias. A Bíblia nos ensina a se agradar do Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você ter um coração grato diante da presença de Deus e buscar a face do Senhor com constância e com gratidão. A gratidão, ela abre portas. E melhor remédio que existe para o ingrato é perder aquilo pelo qual ele não agradeceu. Então precisamos também aprender que a gratidão, ela é um remédio contra a ansiedade. Porque o texto bíblico nos instrui a isso, o texto bíblico nos ensina. Então nós podemos ser gratos diante da presença do Senhor em todas as situações, reconhecendo a boa mão dele, reconhecendo tudo aquilo que ele já fez, reconhecendo a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Então quanto mais a gente aprender esse conselho terapêutico que a Bíblia nos dá, de entrar diante da presença do Senhor, apresentar diante dele as nossas ansiedades, mas a gente vai conseguir caminhar com leveza e com tranquilidade. É impressionante o tanto que a ansiedade, ela gera distração e ela nos paralisa de continuar. Você vai ver no texto de Marta e Maria que Marta, ela estava distraída com muitas atividades, porque Jesus estava na sua casa e aquilo gerou nela a ansiedade. Eu quero servir melhor o meu mestre, eu quero fazer o melhor para Jesus porque ele está aqui. E ela começou a se ocupar com muitas tarefas. Enquanto Maria, ela se acalma, ela se assenta na presença do Senhor. Eu não estou aqui para impressionar Jesus, eu estou aqui para reter aquilo que Jesus tem para falar ao meu coração e esse momento é precioso e eu preciso valorizar esse momento. E por isso Jesus fala, quando Marta vai apresentar diante dele o seu desejo, Senhor, manda minha irmã me ajudar. Ele fala, Marta, Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu o certo, que é sentar aos meus pés, e essa parte não será tirada. Então nós precisamos mais do coração de Maria do que do coração de Marta, né? É deixar de estar distraído. Algumas traduções vão falar que Marta estava distraída com muitas coisas. E é justamente isso que a ansiedade ela gera em nós. Ela gera distração. Você está com um problema na família, você está no trabalho o tempo todo, aquele problema está martelando a sua cabeça. E isso te distrai de executar um bom trabalho. Ou o contrário, você está com um problema grave no trabalho e quando chega em casa, que é o tempo de estar com a sua família, o tempo de estar com seus filhos, o problema continua martelando na sua cabeça. E você fica com dificuldade de se concentrar naquele relacionamento, de estar inteiro naquele momento. E isso te gera distração. A ansiedade te gera distração e te impede de estar integral em um lugar, em um momento, fazendo outras coisas. E isso te distrai e te impede de desfrutar todos os momentos da maneira como devem ser desfrutadas. Então a ansiedade, além de tudo, te gera distração e te impede de usufruir o hoje, usufruir o momento, aquilo que você está vivendo. A ansiedade, ela é excesso de futuro. É você querer antecipar algo que ainda não aconteceu. Isso é extremamente prejudicial para nós, porque precisamos aprender a estar presentes, a viver o hoje, a viver o agora. E o futuro a gente entrega nas mãos do Senhor. A gente se coloca diante da presença dele em oração, em súplica, em ações de graça. Olha que interessante, ações de graça, inclusive por algo que ainda não aconteceu. Mas quando você confia de verdade no Deus a que serve, você sabe o que diz o texto de Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você sabe que Ele estará cuidando da situação, porque Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus perfeito. Você age de acordo com o que precisa ser feito. Você, sabe, diante daquilo que está ao seu alcance de fazer, você faz, e o resto você entrega nas mãos do Senhor, para que Ele assuma o controle. E eu vou te dizer, não tem mãos melhores para sua ansiedade estar entregue do que nas mãos dele, porque Deus é capaz de fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Um sim do Senhor é capaz de resolver todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades.
Agora eu quero te convidar a tirar um momento de oração, colocar diante da presença do Senhor aquilo que tem incomodado o seu coração. A oração, ela não é apenas um momento em que eu estou diante da presença de Deus e, nossa, tem que ser mágico, tem que ser transcendental, tem que ser algo mirabolante. A oração é uma conversa com Deus. A oração é um momento de estar diante da presença dele e abrir o nosso coração com sinceridade. A gente não precisa orar para impressionar o Senhor. Inclusive, é impossível fazer isso. Você não pode pegar Deus de surpresa. Porque como Deus é um ser atemporal, ele está no ontem, está no hoje, está no amanhã, ele sabe tudo que nós vamos falar, ele sabe tudo que nos incomoda e, além de tudo, ele conhece os nossos pensamentos. A Bíblia diz em Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor, ele conhece os seus pensamentos. Então, não tem como surpreendê-lo, não tem como impressioná-lo. É impossível impressionar o Senhor porque ele te conhece melhor do que você mesmo. Então, um momento de oração não é um momento de performance. Um momento de oração é um momento de relacionamento, é um momento de intimidade. Por isso, se você está passando por algum problema, você está passando por algo que está te incomodando, algo que está doendo, está gerando dor, entra diante da presença do Senhor e se rasga nele, fala com verdade, fala com sinceridade o que está te incomodando, né? Coloca para fora e deixa que o Senhor lave, deixa que o Senhor limpe o seu coração, lave os seus pensamentos e traga transformação para essa situação. Faça de um momento de oração um momento de encontro verdadeiro com aquele que pode todas as coisas. E apresenta, seja sua tristeza, sua alegria, sua dificuldade, sua dor. Então, se coloca diante da presença do Senhor. Eu quero te convidar, hoje eu tenho 2 pedidos de oração que foram feitos na nossa igreja e que são muito sérios. Eu gostaria que, juntamente com você aqui, nós pudéssemos também orar em concordância por isso. E se você tiver algum pedido de oração, tanto aqui ao vivo, quanto também você que vai assistir a live depois, coloca nos comentários, coloca aquilo que você tem ansiado, para que a gente possa também orar juntos sobre a sua dificuldade, sobre aquilo que você tem enfrentado. Os 2 pedidos que eu tenho, um é de uma recém-nascida da nossa igreja, um membro da nossa igreja que está com bronquiolite, está internado na UTI, e a situação que ela está enfrentando é uma situação bem grave, e nós temos intercedido pela família, como pastores, como igreja, nós temos orado para que o Espírito Santo aplique, para que Deus aplique o sangue de Jesus sobre ela e haja cura e haja restauração. E o segundo já é de um senhor da nossa igreja também, que está internado por conta de um AVC e ele está em estado grave. E eu queria que você concordasse comigo em oração, porque eu creio no poder da oração da igreja. A Bíblia diz que tudo que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu. Então há um poder na oração em concordância. A Bíblia também declara que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estou no meio deles, Jesus falando. Então, nós precisamos aprender a usar essas ferramentas que Deus nos deu, que é o poder de orar juntos, o poder de interceder juntos, de clamar juntos, para que a mão de Deus se manifeste, para que a vontade dele se estabeleça assim na terra como é no céu. Então vamos tirar esse momento de oração e clamar pela manifestação de Deus, por esses pedidos, pelos seus pedidos, por aquilo que você precisa e tem por suas ansiedades, né? Para que Deus possa intervir e elas deixem de ser ansiedade e estejam na mão daquele que resolve. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por estar na tua presença essa manhã. Que momento maravilhoso e precioso poder buscar a tua face, poder estarmos reunidos aqui como irmãos, intercedendo, clamando, orando, pedindo, suplicando diante da tua presença e agradecendo, porque nós cremos um Deus que é todo-poderoso. Pai, obrigado, nós louvamos e bendizemos ao Senhor, nós queremos adorar ao Senhor, reconhecer a tua glória, reconhecer a tua grandeza, reconhecer, Pai, a tua bondade, a tua infinita misericórdia, reconhecer como o Senhor tem sido bom, porque o Senhor nos dá o ar que respiramos todos os dias, o sol, Pai, que nasce sobre nós todas as manhãs. Nós agradecemos pelo dom da vida, agradecemos pela saúde que o Senhor tem nos dado, agradecemos pela tua proteção, agradecemos por cada livramento. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Nós queremos, Pai, reconhecer a Tua soberania sobre as nossas vidas, reconhecer o Teu senhorio, declarar que somos dependentes do Senhor e nos colocamos nessa posição de, Pai, reconhecer a Tua superioridade, o Teu senhorio e, Pai, render as nossas vidas diante da Tua presença para que Te dar o lugar que o Senhor merece nas nossas vidas, que é o primeiro lugar. Nós glorificamos ao Senhor, nós honramos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós reconhecemos quem o Senhor é nas nossas vidas. Nessa manhã nós nos juntamos como igreja para interceder, Pai, sobre aquela criança que está passando por um estado grave, que foi acometida logo após o seu nascimento. Deus, nós pedimos e declaramos sobre ela o fôlego de vida. Nós declaramos, Pai, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa trazer restauração integral, que o Senhor possa visitá-la agora naquele leito do hospital, Pai, e trazer a cura completa sobre a vida dessa criança, Pai. Nós nos colocamos, Pai, em unidade com os pais dela, em oração, para que o Senhor possa fazer um milagre, para que o Senhor possa operar coisas que os médicos não são capazes de fazer, mas o Senhor é capaz de fazer. Cremos que o Senhor é soberano e o nosso pedido e a nossa oração é para que o Senhor tenha misericórdia e possa atingir, sua misericórdia possa alcançar aquela família e possa trazer o livramento que vem do Senhor. Que os médicos vejam o testemunho, que as famílias vejam o testemunho e o nome do Senhor seja glorificado através dessa situação, que todos reconheçam que o Senhor foi quem operou, o Senhor quem fez, e que haja glória ao Teu nome através dessa situação também. Pai, assim também pedimos, Pai, pelo nosso irmão que está hospitalizado por causa de um AVC e que está em estado grave. Pai, visita ele também, aplicamos o sangue de Jesus, declaramos o restaurar, declaramos a regeneração de toda essa paralisia que foi gerada, de todo o problema que ele tem enfrentado. Nós aplicamos o sangue de Jesus e declaramos, seja curado agora em nome de Jesus, seja restaurado integralmente, seja, Pai, haja uma visitação do Teu Espírito Santo naquele lugar e que ele possa reconhecer que foi curado e restaurado pelo Senhor, ele possa testemunhar da Tua glória e as pessoas possam também glorificar o Teu nome através da vida deles. Assim como esses pedidos foram apresentados, eu também apresento a vida dos meus irmãos diante do Senhor. Cada um que está acompanhando essa live, cada um que vai ter acesso a ela posteriormente, Pai, eu clamo por uma visitação do Senhor, eu clamo pela manifestação da Tua vontade sobre a vida dos Teus filhos. Deus, nós temos diversos motivos para estar ansiosos, mas a Tua palavra nos instrui ao invés de ficar pensando demais, ao invés de ficar se preocupando com essas coisas, ela nos instrui a entrar na Tua presença e apresentar diante de Ti os motivos, aquilo que tem tirado a nossa paz. Por isso, Pai, nós apresentamos os nossos pedidos, as nossas súplicas diante da Tua presença, clamando para que o Senhor possa mover, clamando para que o Senhor possa intervir, que possamos descansar o nosso coração na Tua presença, que possamos, Pai, colocar as coisas que têm nos distraído nas Tuas mãos e descansar. Pai, nós acreditamos num Deus que é todo-poderoso. Tua palavra nos fala que o Senhor é pleno de poder e de autoridade. E também nós cremos que a palavra do Senhor é capaz de resolver todas as situações. Por isso submetemos diante de Ti, reconhecemos quem o Senhor é e aquilo que o Senhor é capaz de fazer e colocamos nas Tuas mãos o motivo da nossa ansiedade. Seja, Pai, ansiedade por questões de trabalho, ansiedade por questões financeiras, ansiedade por questões familiares, ansiedade por doença, ansiedade por estudo, ansiedade por qualquer necessidade. Nós lançamos diante da Tua mão, porque Jesus em Mateus 6 também nos instrui a não andar ansiosos como o mundo, porque o Senhor é que nos daria todas as coisas, a ponto de falar de confiarmos no Senhor em primeiro lugar acima de todas as coisas, porque o Senhor supre cada detalhe da nossa vida e assim nós agimos agora. Nós entramos diante da Tua presença, reconhecendo a capacidade do Senhor, o poder do Senhor e queremos descansar, porque o texto também diz que nós habitaríamos diante da Tua paz. Traz essa paz ao nosso coração, a paz que só o Senhor dá. A paz que mesmo diante de um mar revolto, mesmo diante de problemas e circunstâncias, somos capazes de descansar no Senhor, sabendo
que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso e que estamos do lado certo, estamos do lado de um Deus que é capaz de todas as coisas. Deus, nós então entregamos essas situações nas tuas mãos e também agradecemos. Agradecemos pela situação, pela solução que o Senhor há de trazer. Agradecemos por ter o Senhor ao nosso lado. Agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos pela graça que nos alcançou. E por isso colocamos essas situações diante do Senhor, sabendo que o Senhor é capaz de fazer muito além, sabendo que o Senhor é capaz de fazer melhor do que nós faríamos. Queremos descansar inteiramente no Senhor e confiar no Senhor em todo o momento. Pai, que possamos aprender a colocar essa palavra em prática, que o Teu Espírito Santo traga à memória toda essa situação. Na continuidade do capítulo 4 de Filipenses, a Tua palavra vai dizer que as coisas que devem ocupar o nosso pensamento, e são, Pai, coisas concernentes ao Teu reino, coisas relacionadas ao fruto do Espírito, ao amor, à alegria, à paz, à longanimidade, à benignidade e tantas outras coisas positivas são aquelas que devem ocupar os nossos pensamentos. Por isso, queremos nos alinhar a essa palavra e clamar: Espírito Santo, toma a nossa mente nessa manhã para que possamos ser capacitados a viver. Deus, nós somos tão limitados e reconhecemos o nosso limite, a nossa fraqueza. Mas o Senhor também nos ensina que é na nossa fraqueza que nós somos fortes, que o Senhor se mostra forte nas nossas vidas. Por isso queremos declarar a nossa dependência de Ti, a nossa pequenez diante do Senhor e pedir o fortalecimento do Senhor sobre nós. Pai, ai de nós porque somos pecadores, lava-nos com Teu sangue, perdoa, Pai, por todos os momentos que nos preocupamos excessivamente e não recorremos ao Senhor, que é o nosso maior recurso. Por muitas situações nós tentamos, e quando acabam todas a nossa capacidade e expectativa, nós falamos: agora só Deus. Na verdade, desde o princípio nós sabemos que é só o Senhor. Nós queremos fazer do Senhor a nossa primeira opção e não a nossa última opção. Então, Espírito Santo, nos fortalece para viver assim. Nos traz a memória de colocar as nossas orações em primeiro lugar. De antes de tudo orar, antes de tomar um remédio orar, antes de tomar atitude orar e depois de orar, sim, nós podemos agir, nós devemos fazer, nós devemos, Pai, colocar em prática o que recebemos do Senhor de orientação. Deus, como é bom poder estar na Tua presença, refletir sobre a Tua palavra e refletir sobre aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E que dia após dia sejamos capazes de colocar em prática tudo o que o Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito, o Senhor é santo. Perdoa os nossos pecados, lava-nos com Teu sangue, alinha-nos à Tua vontade e que a Tua palavra habite ricamente em nossos corações. Que possamos orar, que possamos ler a Tua palavra e meditar na Tua palavra dia após dia. Que possamos fazer isso logo cedo, que possamos fazer isso de manhã e passar o dia ruminando, o dia refletindo, o dia pensando naquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Espírito Santo, muito obrigado por essa manhã. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe todos aqueles que estão indo para o trabalho, abençoe todos aqueles que estão indo para a escola, abençoe todos aqueles que têm os seus compromissos, que o Senhor possa ir adiante de cada um deles, abrindo as portas, mostrando o caminho, direcionando, dando clareza, dando sabedoria. Tua palavra nos instrui a pedir sabedoria que o Senhor daria liberalmente. Nos dá sabedoria para tomar as melhores decisões. Nos dá sabedoria para agirmos e lançarmos glória ao Teu nome. Que as pessoas olhem para nós e glorifiquem o Senhor através das nossas vidas, porque cremos no Senhor. Queremos, Pai, honrar ao Teu nome. Queremos bendizer ao Senhor. Queremos levar glória ao Teu nome através das nossas ações e das nossas atitudes. Que nós possamos ser vistos como pequenos cristos por onde nós passarmos. Que nós possamos ser vistos como homens e mulheres cheios do Teu Espírito. Por isso, Pai, fortalece cada um essa manhã. Enche do Espírito Santo. Enche-nos de decisões corretas. Que possamos nos desviar e afastar de tudo aquilo que tem nos afastado do cumprimento do Teu propósito para nós. Muito obrigado por todos que estiveram aqui. Muito obrigado por todos aqueles que vão ter contato com essa live e que eles possam ser tremendamente abençoados e direcionados pelo Senhor. E que possam ser capacitados a cumprir tudo aquilo que o Senhor tem sonhado para eles.
bom é estar contigo. Nós louvamos, bendizemos, adoramos e glorificamos o nome que é sobre todo nome, o único digno, o único merecedor, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe as nossas vidas e que possamos ser direcionados pelo Senhor em todo o tempo. E que a nossa ansiedade nós colocamos diante da tua presença e recebemos do Senhor a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus que louvamos, adoramos e agradecemos por todas essas coisas. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Que maravilhoso poder estar diante da presença do Senhor, colocando diante dele tudo aquilo que nos incomoda e sabendo que ele cuida de nós em todo o tempo. Foi muito bom poder estar com você aqui nessa manhã. Foi muito bom poder estar na presença do Senhor com você. E eu quero te lembrar que toda sexta-feira, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui em nome de Jesus, se Deus permitir, se Deus quiser, nós estaremos fazendo aqui essa live e que mais pessoas possam ser edificadas por esse momento, que mais pessoas possam ser ministradas pela palavra do Senhor. Quero te dar uma palavra de encorajamento para que você continue perseguindo os propósitos do Senhor para você, para que você se alinhe à vontade de Deus e pare para pensar o que tem te tirado do caminho, né? O que tem tirado você do propósito. E temos que ser intencionais em tirar da nossa vida tudo aquilo que tem nos afastado do propósito do Senhor. Eu tenho hoje uma decisão prática. Eu me lembrei hoje, assim que eu acordei, algo que eu tenho feito que tem me afastado da presença. E hoje eu já vou tomar uma atitude em relação a isso. Eu não posso mais agir dessa forma, porque eu preciso me alinhar à vontade do Senhor. Tem coisas que me distraem, que tiram a minha atenção. São pequenos vícios que acabam tomando muito o tempo do nosso dia. E intencionalmente nós precisamos remover essas coisas para que possamos cada vez mais andar em direção aos sonhos do Senhor para nós. Que Deus abençoe o seu dia, que você seja cada vez mais abençoado por Ele e que você possa se submeter mais à vontade de Deus, ler a palavra, se alinhar à presença e crescer no seu relacionamento com Deus e na sua vida com Deus. Deus te abençoe, um forte abraço e até sexta que vem.